primeiro de tudo, pedindo desculpas a vocês, porque eu estou com o infortúnio de uma obra bem grande, exatamente aqui ao lado de onde eu estou. Então, talvez vocês vão escutar alguns barulhos aqui ao longo da nossa jornada. Eu brinco, né? É um dentista nervoso que tem aqui, que ele usa uma serrinha ali, uma broquinha meio intensa, e de repente vai causar alguns ruídos. Então, já peço desculpas a vocês. Ao mesmo tempo, eu quero agradecer demais a Ana por esse convite. É um prazer muito grande quando a gente tem a oportunidade de estar conversando com empreendedores. Eu me chamo André Carvalho, eu tenho aproximadamente 25 anos de atuação no Sistema S. Hoje tenho uma consultoria de planejamento estratégico. Estou em Florianópolis, então aqui está um frio danado. Acredito que aí para vocês também está, mas agora aqui o negócio está severo. E a gente vai tentar aquecer um pouco dessa manhã, trazendo alguns tópicos que usualmente, quando eu tenho a oportunidade de estar mentorando, fazendo algumas consultorias, a gente traz para as empresas. Não entendo isso aqui como uma aula, apesar de que também sou professor. A intenção não é que a gente tenha uma condição muito conceitual, mas é que a gente siga um passo a passo para que ajude nessa trajetória de vocês pensando em algo que é extremamente relevante, a modelagem do negócio de vocês. Quando a gente fala no modelo, a gente está dizendo que vocês vão ter uma composição que ela não vai ser de vocês, ela vai ser através de vocês para um nicho, para um mercado, para um segmento onde vocês vão atuar de uma maneira muito personalizada, de uma maneira muito customizada, onde vocês vão estar se colocando, se demonstrando para o cliente de vocês. Por que, que isso é relevante? Porque a gente vai ver aqui ao longo do nosso bate-papo, muitas vezes o empreendedor ele para pensar lá na frente quando ele já tem até alguns clientes. E isso pode se tornar, ao invés de um motivo aí de alegria, um grande drama. Tá? Então, eu vou tomar a liberdade de compartilhar com vocês uma breve tela aqui. Eu fiz alguns slides só para ajudar a gente a seguir nesse bate-papo. Deixa eu só colocar ele aqui na função. Vamos ver aqui. Moçada, vocês conseguem ver a apresentação aqui? Beleza. Sim. Então, vamos lá. Eu gostaria de fazer um pedido a vocês também. À medida que a gente estiver avançando, não se acanhem em fazer qualquer participação. Pelo contrário, porque esse momento é um momento para vocês. Eu sei que nós possivelmente teremos realidades diferentes, segmentos diferentes aqui presentes, e até em complemento a esse convite que a Ana fez da nossa apresentação inicial, vocês puderem colocar ali no chat também em que segmento vocês estão atuando, qual seria o mercado para o qual vocês estão construindo essa solução. A gente vai, ao longo do nosso bate-papo, tentando direcionar alguns aspectos específicos também ao negócio de vocês, tá bom? A gente tem um encontro hoje um pouquinho longo, a Ana me disse que a gente tem até as 4 da tarde, né? É isso, Ana? Mais ou menos aí até umas 4 da tarde a gente encerra, aí abre para o bate-papo, né? Mas, brincadeiras à parte, o título da chamada Masterclass aqui, ela é, eu acho que, a, a mola propulsora do negócio de vocês. Vocês têm uma ideia, vocês estão convictos de que essa ideia tem uma possibilidade performática. Agora, nem sempre uma ideia ela está madura o suficiente para nós chamarmos ela de negócio. Então, como é que a gente faz
para a gente pegar essa ideia e realmente converter isso em um negócio. Vamos pegar um passo a passo aqui e entender primeiro alguns posicionamentos que eu acho essencial. E o primeiro deles é esse papel de vocês, né? O papel como empreendedor. Vocês já passaram alguns minutos pensando nisso? O que é ou o que será a vida de vocês, a rotina de vocês, os objetivos de vida de vocês, a partir do momento que vocês introjetarem isso como carreira, né, como uma condição pessoal, é importante vocês, desde já, estarem vinculados à ideia de que vocês e o negócio serão praticamente uma coisa única. Vocês estarão cada vez mais integrados, mas ao mesmo tempo com alguns cuidados, né? Alguns cuidados que a gente percebe no mercado que nem sempre são muito evidentes, né? O primeiro deles é que esse processo de empreendedorismo se tornou um sonho para as novas gerações. Para nós que temos já os cabelinhos um pouco mais claros aqui, a gente sabe que há apenas 2 gerações atrás, o que a gente tinha como meta de carreira e de vida para a grande maioria dos brasileiros, e isso é um fenômeno que também se repetia muito no mundo, era tanto o segmento público quanto atividades longevas, né? Quantos de nós aqui ouvimos de parentes o sonho de que você faria um concurso, preferencialmente para a área bancária, você passaria 30 anos lá e depois você teria o direito, ao estar aposentado, de começar a viver. Isso foi uma ambiência dos anos 60, dos anos 70 no Brasil, e que se converteu em uma outra realidade a partir do momento que nós tivemos uma abertura de mercado nos anos 80, entraram grandes empresas, entraram grandes multinacionais. Onde é que houve a mudança? Até então, nós éramos dedicados a vender o nosso tempo. Então, a gente entregava 30 anos para uma organização de uma maneira sólida e rígida. A partir do momento que entraram as multinacionais, a gente pensou em carreiras que já não duram mais 30 anos, agora a cada 10 anos há uma certa mudança e que a gente precisa estar em constante transformação. Com os anos 2000, a entrada da internet, a gente passa a ter uma nova realidade agora, né? A realidade onde, com a ampla concorrência, os negócios menores e a pulverização, a fragmentação do mercado, cada vez mais a gente tem agora missões, né? E dentro dessas missões a gente tem o propósito de abraçar uma ou outra de acordo com a nossa personalidade, com o nosso interesse. Onde é que a gente tem que tomar um pouco de cuidado com esse abraçamento? Ou passo que a gente está agora se entregando para um negócio, a gente acredita que o negócio é nosso. Porém, vamos olhar esse histórico que eu contei para vocês. Se lá atrás eu vendia o meu tempo para uma empresa, hoje eu estou precisando entregar algo para um cliente que consome e o meu tempo já não é mais suficiente. Eu preciso entregar outras coisas. O que vocês têm no mapa aqui à direita é um estudo que eu fiz durante o doutorado que demonstra o processo de tomada de decisão dos pequenos empreendedores aqui no sul do país. Aquela bolinha laranja lá em cima, ela é a cabeça do empreendedor. Então, ele ainda acredita que realmente ele tem o controle de tudo, ele determina tudo, ele entende plenamente todo o mercado e a organização interna dele, sendo que esse negócio é dele, né? E isso é um grande perigo, porque a gente pode ver aqui embaixo, né, na pesquisa do GEM Brasil, que as afirmativas elas têm mudado de acordo com a evolução do tempo. Uma delas que me preocupa muito é aquela última ali. Ó. Afirmam que consideram fácil começar um negócio no Brasil. Aumentou 3 pontos percentuais de 23 para 24. Cara, começar um negócio em qualquer lugar do mundo não tem nada de fácil. O Brasil não é diferente. Mas às vezes a gente se vê um pouco assim, né? A gente acha que tem plenos poderes. Isso aí lá nos anos 70, lá nos anos 80, quando começaram as grandes consultorias, a gente teve essa imagem muito propagada, né? Quem é o dono da empresa é a pessoa com um mega cérebro e domina tudo.
E isso é um ponto de atenção, porque nenhum de nós domina tudo. Né? Nós temos condições limitadas, ainda mais num mundo em constante transformação, onde principalmente a parte de tecnologia tem evoluído tão rápido. Né? Isso é algo que o Michael Gerber trouxe num livro muito famoso dele, né, O Mito do Empreendedor, e vocês vão ver ao longo da nossa conversa que eu vou trazer alguns livros aqui de sugestão para que vocês tenham alguns complementos interessantes aí para vocês. Né? O Michael Gerber ele diz o seguinte: muita gente acabou virando empreendedor não por oportunidade, tá? Virou por necessidade. E quando a gente vira por necessidade, a gente muitas vezes só tem como referência aquilo que a gente vivenciou, aquilo que a gente tem no nosso histórico, aquilo que a gente conhece. Mas tanto por necessidade quanto por oportunidade, usa isso para ir para o mercado e colocar aquela ideia do se eu conseguir sobreviver até agora dessa maneira, outras pessoas vão estar convencidas de que essa minha rotina, essa minha realidade também vale a pena. E ele põe que dentro de nós temos três figuras ali brigando. Nós temos o diretor, que é o cara que está pensando em oportunidade. Nós temos o gerente, que é o cara que vai definir como é que vai ser a nossa rotina do dia a dia. E nós temos ali o operário padrão, né, que é o cara que realmente faz. Muitas vezes o que a gente quer fazer não está conversando com o nosso lado diretor. Tem que fazer. E aí a gente não prioriza tempo, a gente não prioriza algumas atividades essenciais, não prioriza o cliente. Em outro lado, muitas vezes o nosso lado diretor viaja. Né? Nós queremos fazer uma mega empresa, só que a gente não tem recurso, a gente não tem pessoas, a gente não tem construção financeira. Então, esse equilíbrio ele precisa ser arranjado primeiro dentro de nós, né? Para depois a gente estabelecer isso no negócio. Para que a gente estabeleça isso, o ideal é que a gente planeje. Né? Vamos construir a ideia do nosso negócio, porque sabendo com uma ideia clara o que ele é, eu consigo me organizar para me dedicar melhor para ele. Então, vamos para esse passo a passo. Né? O primeiro passo é entender o que não se deve fazer. Acho que o melhor é a gente começar dizendo o que não se deve fazer. Quando a gente pega, às vezes, algumas pequenas empresas, principalmente startups, e mais ainda na área de tecnologia, o cenário que eu vejo geralmente é esse aqui. O camarada teve a grande ideia. Uau! Serei o novo Bill Gates. Uau! Criarei o novo Facebook. Uau! Uber, prepare-se, seu concorrente está aqui. E quando ele tem essa grande ideia, ele simplesmente fica obcecado e entende que é impossível que alguém no mundo não tenha a capacidade de perceber a genialidade do que eu inventei. E ele tá cego. Cara, é muito legal isso que eu fiz. Cara, todo mundo vai querer. Cara, você tem noção do que vai acontecer com o mundo nos próximos anos? E com essa obsessão, ele bota essa ideia para frente, porque ele acha que agora a única coisa que ele precisa é vender. Então vamos vender. Então vamos promover. Então vamos fazer dancinha no TikTok. Então vamos começar a colocar impulsionamento no Instagram. Então vamos contratar máquinas de vendas. Vamos botar diversas pessoas na rua, ligando a todo momento para infinitos números diferentes, porque não interessa quem seja e onde estejam, essas pessoas inteligentes, essas pessoas diferenciadas, vão perceber que precisam comprar o meu produto, o meu serviço, a minha solução. E, cara, é só esperar entrar a grana. Né? É uma consequência natural. Bom, se a gente está com essa visão, a gente está esquecendo que do outro lado do telefone tem alguém que está pagando por essa sua dinâmica mental e produtiva, né? E que nem sempre está encontrando aquilo que gostaria. Né? Eu queria que vocês pensassem agora o quanto que vocês estão felizes com os bancos de vocês, com as operadoras de telefone de vocês, com as empresas, né, de cartão de crédito,
com as operadoras de TV a cabo, né, de internet banda larga. Quantas destas que vocês acabaram adquirindo por se convencer que o serviço seria adequado e se veem agora reféns de uma situação inadequada? Eu estou falando de mega, ultra grandes corporações em mercados quase monopolizados, onde a gente não tem muita opção de escolha. Mas se no seu mercado existe uma condição concorrencial mais intensa, esse incômodo é ainda maior. Né? Por quê? Porque a pessoa vai pensar assim: caramba, eu confiei em uma entrega, sendo que tinha um outro fornecedor do ladinho ali que podia ter sido melhor. Esse lado negligenciado gera um grande risco. Então, se o passo a passo da construção da ideia de vocês foi esse, a boa notícia é que dá para a gente reverter. Tá? Mas é importante que vocês tenham um olhar um pouco diferenciado para essa construção da ideia do negócio. Tá? E por onde que a gente trafega para a gente sair um pouco dessa realidade? Né? Eu gosto muito também desse livro do Simon Sinek. Né? O Simon Sinek, ele escreveu o Comece pelo Porquê. E aí, cara, quem já viu palestra motivacional, quem já teve consultoria, quem já viu mentores conversando, de repente vai dizer assim: ah, André, pô, papo de coach, cara, sério, puxa vida, propósito, aquela coisa toda. Não, bicho, não é isso. Não é aquele devaneio de coach, não. É a gente entender o seguinte: se você está fazendo um negócio, você está fazendo porque, olha lá o complemento da frase, alguém precisa dele. Esse é o ponto. Por que é tão importante isso? Porque muitas vezes o empreendedor responde essa frase de uma maneira bem automática, dizendo: claro, quem precisa desse negócio sou eu preciso de dinheiro. Cara, ok, é uma verdade, mas vamos pensar assim: você tem um negócio, tá? Quem vai pagar a conta desse negócio? Pensa nesse momento na roupa que você está usando, né? Pensa no sapato que você está usando. Cara, você comprou, você adquiriu porque você entendeu que aquilo ali resolvia uma situação sua. Você pagou. Então, se cada vez que você resolve uma situação sua, você tira dinheiro do bolso, montar uma empresa é a mesma ideia. Se o porquê do negócio é por sua causa, você corre o risco de você ter que pagar essa conta. Não podemos direcionar a ideia do negócio para nossa necessidade própria, nem para nossa intenção de que o nosso produto seja fantástico e tenha um reconhecimento. Nós precisamos olhar o porquê de outra pessoa. E aí sim, a hora que eu souber por que o outro pode ter interesse no que eu faço, eu detalho como que eu vou entregar isso para ele e defino, por fim, né, o que será esse produto. Então, para a gente navegar nessa construção desse porquê, a gente precisa também estabelecer quem. Né? Nosso mercado é isso aqui, né? Nosso mercado é um grande onde está o óleo. E às vezes a gente também escuta algumas coisas assim dos empreendedores. Cara, vou jogar no mercado porque tem tanta gente, alguém vai querer. Eu vou vender para alguém. E quando você vende para alguém, você acerta ninguém. Então, já que a gente vai começar por um porquê, eu preciso descobrir o porquê do outro, eu tenho que saber quem é esse outro. Qual é o mercado de vocês? Qual é o segmento que você atua? Ah, eu atuo no segmento da saúde. Bacana, isso é muito amplo. Segmento da saúde, medicamentos, segmento da saúde, equipamentos, segmento da saúde, alguma especialidade médica. Ah, eu trabalho no segmento da saúde, especialidade médica. É clínica particular, é hospital, é terapia holística. Ah, não sei, eu tenho que pensar em colocar um produto aí. Parou. Quem será o cliente? Quem que vai consumir? Ah, eu vou vender para clínicas médicas. Boa, você vai vender para clínicas médicas? Quantas tem hoje no Brasil?
Quantas tem na sua região? Você já foi na junta comercial? Você já viu pelo KINAI quantas empresas que tem? Você conhece quem são as referências do mercado? Você sabe quais são as grandes clínicas que estão nesse momento aí na tua vizinhança? Você já foi lá bater um papo com o dono dessa clínica? Você já viu o que ele consome de produtos e serviços? Tem certeza que ele não consome nada parecido com o que você está entregando? E se ele consome algo parecido, o que é isso? Quem é o fornecedor? É daqui? É de fora? Está no Brasil? É da sua cidade? A gente precisa entender o quem do ponto de vista da pesquisa de mercado. Nós temos que olhar para esse mercado e conhecê-lo muito bem. Esse mercado que eu vou atuar, ele é para mulheres, ele é para crianças, ele é para pessoas sêniores, enfim, dimensionem, construam um conhecimento aprofundado de quem serão as pessoas para quem vocês estarão se dedicando. Afinal, a partir do momento que vocês fizerem essa escolha, a nossa próxima missão é mapear quais são as dores que essas pessoas têm. Olha só a palavra forte, né? Às vezes a gente diz assim, a necessidade do cliente. Não, cara, a necessidade do cliente é uma coisa muito leve. Tem que ser dor. Né? Tem que ser dor. Vamos pegar aí os grandes cases, né? Vamos falar de Uber. Né? Qual é a dor que a Uber, quando foi criada, tinha? Que um monte de gente ia para o mesmo lado, ninguém queria gastar táxi, você tinha que dar uma carona. Né? O Uber começou como um aplicativo de caronas. Hoje se tornou uma alternativa no mercado de transporte. Mas ele resolvia uma dor que é todo mundo conseguir ter uma otimização do uso de veículos indo para o mesmo lado, um quebrando o galho do outro. Se isso mudou depois, o negócio de vocês talvez possa mudar e evoluir também. Mas onde é que está o fator que vai dar certo? Está identificando a dor de alguém. Então, a Uber precisava de uma carona, você não tinha tempo para ir no banco, precisava fazer atividades digitais de uma maneira mais intensa. Então aí os bancos digitais, Nubank, Inter, C6 e outros, né, que encontraram esse espaço e criaram uma solução. Você estava cansado de ir de loja em loja? Cara, hoje você tem o Mercado Livre, hoje você tem vários marketplaces, né? E você tem, às vezes, opções caras, né, para algum serviço que parece inacessível. Bom, esse processo é algo que a gente vai conversar daqui a pouco. Tá? Mas o ponto preço também pode ser uma necessidade do seu mercado. Tanta coisa que custa muito caro e que às vezes as pessoas estão dispostas em classes socioeconômicas menos robustas de ter acesso também, mas não conseguem porque a solução que está disponível hoje no mercado se torna inacessível. Essa é um pouco da história que aconteceu lá nos anos 70 na Inglaterra. A gente teve, no pós-guerra, uma evolução de consumo muito grande. Nos anos 70 teve a propagação do cinema muito grande, se começou a ter aqueles artistas muito bem produzidos, o pessoal tudo muito bem vestido, e uma das indústrias que acabou explodindo muito foi a indústria dos cosméticos. E os cosméticos nos anos 70 lá na Inglaterra, eles pegavam uma visão de que não era um produto, mas era um kit completo que você precisava e que custava muito caro dentro de uma realidade onde a inflação estava galopante para várias frentes. A realidade que a Inglaterra viveu nos anos 70, nós vivemos nos anos 80. Então, uma realidade que por aqui teve também. E, cara, só grandes marcas, só grandes fabricantes, só grandes monstros da indústria cosmética que faziam a entrega para esse público seleto que conseguia pagar. Foi onde surgiu essa mocinha aqui, a Anita Roddick, né, que teve uma ideia brilhante. Cara, por que não a gente usar embalagens onde a gente possa reabastecer, né, onde a gente possa usar elas de uma maneira reaproveitável. Né? E aí você diminui o custo com a embalagem, diminui o preço, você passa a ter uma nova realidade. E além da realidade de preço, por que não aproveitar também e já tirar algumas incomodações que essa indústria traz, como por exemplo o teste em animais? A Anita Roddick começou
no quintal de casa, a fazer um produto cosmético, detalhe, boa qualidade. Não adianta só ter a ideia, entregar um negócio na minha boca. Fez de boa qualidade e hoje, né, a gente conhece essa marca como a The Body Shop. A marca extremamente robusta, ela foi vendida em 2003 para um grupo internacional. Aqui no Brasil, em 2009, ela foi adquirida pela Natura e hoje pertence a um fundo de investimento. Já se repaginou, está presente em vários shoppings, mas acabou crescendo a partir de uma brecha que viu na condição de custo. Por que eu falo isso? Porque às vezes a gente está muito naquela assim, né? Eu tenho que ter uma ideia genial, eu tenho que ter uma ideia genial. Não, às vezes você faz uma coisa muito bacana e que o mercado já tem algumas opções, mas você consegue atingir um outro público que aquela solução que está no mercado não atinge. Então, o ponto principal é o público. Qual será o público? É a necessidade dele para que você consiga direcionar a lógica de solução que o seu negócio vai construir. Tá? Aqui no Brasil, a gente tem um exemplo bem bacana de como observar o público é importante. Em 1999, a gente teve a criação dessa academia, da Biorritmo. Cara, a Biorritmo, ela começou como uma academia normal que começava no início dos anos 2000. Um espaço, um telhado, alguns equipamentos para as pessoas fazerem ginástica por conta própria. E como não tinha nem clientes vindo, decidiu implantar a operação de ginástica. Prejuízo. Bom, talvez o que está faltando é a gente ter diversidade. Eu preciso entregar mais coisa no meu cardápio. E botou, então, especialistas para fazer a operação da musculação. E ali começou a ficar mais cheio de equipamentos e profissionais. Mas cliente que era bom, nada. Prejuízo. Botou a parte de lutas, botou a parte de artes marciais. E, cara, continuou no prejuízo. E nisso se passaram 10 anos. Foram 10 anos que os sócios foram amargurando e que não conseguiam entender. Pô, a gente está falando de saúde, cara, a gente está falando de bem-estar, a gente está falando de qualidade de vida. Como assim não estamos conseguindo reverter essa realidade? Sabe o que mudou 10 anos depois, 2009? Eles foram falar com o cliente. Olha que grande transformação. Sabe o que o cliente disse para eles? Cara, que legal que vocês têm tudo isso, mas vocês não têm o principal, que é espaço de estacionamento. Eles mudaram de lugar. No mesmo ano, a academia explodiu. Talvez alguns de vocês de São Paulo conheçam a Biorritmo, que ainda é uma marca premium do grupo. Mas no resto do Brasil, certamente vocês já ouviram falar da Smart Fit. Em 2009, ela mudou, popularizou, entrou para o ramo de franquias e é a potência que a gente conhece hoje. Onde é que começou a virada de chave? Perguntar para o cliente o que ele precisa e não o que a gente acha que ele precisa. E olha só, era uma coisinha tão pequena. A gente cansou de ver essas operações assim. Eu tive empresas que eu pude acompanhar onde o problema era o horário do atendimento. Começava às 8, começaram às 7, explodiu, era o horário que o cliente tinha. Né? Outras condições, né? Às vezes super pequenas. Né? Um salão de beleza que era muito popular, mas que tinha na entrada uma entrada rústica, grama e cascalho. Bom, o pessoal não entrava porque tinha medo de tropeçar. Imagina, a pessoa vai para a festa, já estava meio preparada, às vezes estava até com sapato de festa e ia lá para quebrar o salto. Senhoras de idade, como é que vai fazer o tratamento do cabelo ali, entrar, tomar um tombo e acabar no ortopedista? Não dá. Mudou a fachada, ó, explodiu. Então, qual é o seu público e o que ele tem de dor? O que está faltando para ele realmente poder abraçar o teu negócio? Primeira dica, então, fica aqui. Foco no cliente. E é lógico, né? Se você conseguir aprofundar esse papo nele, é saber o seguinte: dor todos nós temos, incômodo todos nós temos. Tá? É só a gente abrir os nossos grupos de família, de trabalho, de vizinhança no WhatsApp, e a gente vai ver reclamação para todos os lados, da política ao futebol. Porque sempre tem alguma coisa com a qual a gente está convivendo que nos gera dor. Mas quais dessas dores a gente está disposto a remunerar para acabar com elas? Tá? Esse é o ponto.
partir do momento que você tem alguém disposto a remunerar para uma solução, você está achando ali um foco muito, mas muito diferenciado para o teu negócio. Feito isso, moçada, vamos entender de novo aquilo que eu mencionei para vocês. Tá? Quais são as realidades do mercado associado a esse cliente que a gente precisa. Primeiro saber, né, dentro desse mercado, mesmo que ele não goste, mas o que esse cliente já está consumindo. Né? Se ele está consumindo, quem fornece? Em que momento ele consome? É uma coisa que ele consome em um horário de festa, em função do trabalho, em função da escola dos filhos. Né? O que ele gosta nisso que ele está consumindo e o que ele não gosta. Esse leque ele pode ser muito mais amplo. Né? Quanto mais profundo você conseguir ir na ideia do cliente, melhor. E isso tudo se resolve, às vezes, com o WhatsApp. Isso se resolve, às vezes, com bate-papo. Isso se resolve, às vezes, você indo num evento de uma entidade, onde tem uma galera lá para fazer uma reunião uma rodada de negócios ou assistir uma palestra, e você simplesmente fazer uma pergunta aqui, você consome, né, tal item que seja aí do seu mercado? O que você gosta? O que você não gosta? O que está faltando? O que você tem a reclamar? Porque se as empresas que estão te atendendo, já têm tua confiança, não conseguem resolver o seu ponto de reclamação, quem sabe não serei eu com o meu negócio que vou conseguir trazer a cobertura desse espaço que está dando sopa aí no mercado. E muitas vezes o problema ele é tão pontual, ele passa tão despercebido, ele às vezes ele é tão sutil que o pessoal até reclama em um tom jocoso, faz uma brincadeira e não leva isso a sério. Bom, mas nós como empreendedores precisamos observar tudo isso como oportunidade de negócio, né? Esses camaradas aqui, há alguns anos, já ficaram famosos no carnaval, né? Uma estilingada de desodorante ali na suvaqueira, para a gente conseguir ter um carnaval mais feliz e evitar o sofrimento alheio do coleguinha durante os blocos lá na rua. Cara, isso se tornou um negócio que popularizou no Brasil, acho que é coisa de 2, 3 anos atrás, que hoje você vai para qualquer movimento de carnaval ou grandes eventos e tem para todo lado. Bom para quem está ganhando dinheiro com isso, bom para quem está fazendo esse investimento porque está conseguindo ter retorno, né? Lógico, proporcional ao tamanho da dor e ao tamanho do investimento. Mas é algo que se tornou até uma febre, né? O pessoal quer usar nem que seja para propagar, bater uma foto e mostrar em um tom divertido que está fazendo uso desse tipo de serviço. Então, são duas coisas que a gente precisa pensar quando a gente olha a dor. Primeiro, a expectativa do cliente. Né? O que ele espera para que essa dor se resolva. E a segunda é a sua capacidade de realização. Né? Às vezes o cara quer uma geladeira que faça igual ao micro-ondas. Você botou a cerveja lá dentro, aperta um botãozinho, em 30 segundos ela está trincando de gelada. Legal? É uma dor? É. Mas qual é a nossa capacidade tecnológica para que isso seja executado? Pode ser algum ramo de vocês, pode ser que algum de vocês domine a parte de física, a parte de estrutura industrial, e essa seja uma solução tecnológica que esteja sendo desenvolvida. Agora, se você quiser entrar nesse mercado para resolver essa dor só para entregar com serviço, será que nós vamos ter capacidade de executar esse serviço? Será que a gente vai ter capacidade de atender essa expectativa? Esse alinhamento é você pensar na dor do outro e imaginar o quanto que eu posso me envolver a ponto de me colocar como responsável para acabar com isso. Gente, olha o tamanho da responsabilidade. Olha o tamanho da relevância que esse nosso papel tem para com quem vai pagar para ter a sua dor redimida. Esse aqui é um modelo de inovação que também é muito pragmático e muito popularizado. Né? Com o design thinking, a ideia da gente desenvolver novos produtos e novos serviços, ela passa por essa sugestão aqui, que o pessoal que promoveu o movimento do design thinking lá em 2001 trouxe para nós, mas que isso pode ser aplicado também para o modelo de negócio, né? Porque é exatamente isso que a gente está fazendo. Como é que funciona essa ideia aqui, que é o que a gente chama de diamante duplo? Né? A gente tem aqui um lado de descobrir.
E aí é onde o diamante abre, né? Ele fica maior, ele fica mais extenso. É descobrir a dor que o nosso cliente tem. Legal, descobri que ele tem várias. Eu não vou conseguir resolver todas elas. Então agora eu vou começar a ver a minha capacidade e até o meu interesse de envolvimento para definir qual delas que eu vou bater. Tá? E onde é que está a flechinha aqui no meio, né? Num ponto que a gente chama de validação. O que é a validação? A validação pressupõe que nenhum de nós tem a capacidade de pensar pelo nosso mercado consumidor. Então, sabe toda aquela pesquisa que você fez? Você vai tirar uma conclusão. Eu acho que a dor do meu cliente é X. Você vai pegar 10 pessoas aleatórias na família, no grupo de amigos, né, que tem alguma relação com esse segmento que você está atuando, você vai fazer uma pergunta bem objetiva para ele. Vem cá, isso aqui te incomoda? Legal, te incomoda. Você estaria disposto a contratar um serviço ou comprar um produto que resolva esse problema? Essas duas perguntinhas são um ato de validação. Para quê? Para você ter certeza que você não foi traído pela sua percepção. Para você ter certeza que aquilo que você achou realmente é aquilo que o mercado também acha. Para você ter certeza que a dedicação que você vai ter daqui para frente, com tempo, com recursos, com energia, vai ter condições de ter uma contrapartida, porque realmente o mercado está convicto de que precisa de soluções para esse problema. Fez a validação? Agora sim, agora a gente vai pensar em solução. Por que é importante a gente ter esses dois momentos distintos? Vocês viram que até agora, ainda que eu tenha usado alguns exemplos, eu não falei em construção de produto, eu não falei em formatação de serviço, eu não falei em constituição de empresa. Isso tudo tem que ser depois. Como é que você vai investir em tudo isso se por enquanto você não sabe quem é que vai pagar as suas contas? Nem por quê. Então, moçada, focar no bolso. De que maneira? Onde é que está o resultado? Tá? Nós vivemos em um mundo capitalista que monetiza as operações e que isso vai ser necessário para a sustentabilidade do negócio. Então, a gente precisa primeiro saber de onde vai vir essa sustentabilidade. E aí a gente tem duas grandes macroestratégias, né, que Michael Porter traz para nós, lá também do final dos anos 80, início dos anos 90. Ele traz três, mas as três se traduzem nessas duas aqui. Você pode chegar à conclusão de que a estratégia do seu negócio vai ser extremamente inovativa. Você vai se diferenciar dos outros. Você não vai ter um concorrente igual a você. Você vai ser alguém cujo negócio o cliente vai conseguir perceber que é único. E quanto mais único, mais caro você pode cobrar. Mas por que o diamante é caro? O diamante é caro porque ele é raro. Quanto mais raro você tiver alguma coisa, mais cara ela vai ser, porque vai ter mais gente querendo, vai ter mais demanda, pouca oferta. Então, quanto mais exclusivo for o seu negócio, melhor. Olha lá, cuidado. Às vezes a gente volta para aquela máxima. Então, eu tenho que criar um produto diferentão, você inovativo ao extremo, alinhado com a dor que o seu cliente tem. Do contrário, você daqui a pouco vai ter um diamante que possa, no seu entendimento, valer milhões, mas que não tenha ninguém para pagar por ele. Então é complicado. É o cara que vai para o interior do interior do interior, faz um apartamento lá de 18 milhões e coloca na imobiliária e espera vender em um ano. Dificilmente vai acontecer. Né? Você está no lugar errado, às vezes com o cliente errado, com a necessidade errada do ambiente. Talvez possa valer, talvez até o investimento que você tenha feito seja demonstre que aquilo ali vale tanto, né? Esteja até esse custo estabelecido, mas não vai ter liquidez, né? Quem é que vai botar dinheiro no negócio? Bom, diferenciação é uma das alternativas. Qual a outra alternativa? Menor custo. É você entender que aquilo que se paga hoje por soluções pode ser feito de maneira mais barata. Então, se pode ser feito de maneira mais barata,
Você tem que pensar em fornecedores mais baratos, em processos mais baratos, em equipes mais baratas. E aí a gente tem a realidade da tecnologia, né? A gente tem a realidade da inteligência artificial, a gente tem a realidade do desenvolvimento de softwares, programação, a parte de dados, que tem permitido que os custos das operações reduzam bastante. Tá? Mas essa redução ela não pode chegar ao ponto de afetar a qualidade do que você entrega. Você vai escolher quais são as duas estratégias que você vai fazer para ser reconhecido no mercado. Tá? Aqui, quando você estiver na prateleira e o cliente tiver com essa visão aqui, ele consiga te perceber. Tá? Se você for mais do mesmo, cara, para se destacar, às vezes vai dar um trabalhinho, né? Às vezes vai ter um gasto pesado aí para você ser conhecido. E não adianta só dizer que é bom. Todos eles estão dizendo a mesma coisa. Todo mundo dizendo que tem qualidade. Está todo mundo dizendo que é saudável. Está todo mundo dizendo que é o melhor. Por que a sua palavra vale mais que a dos outros? Será que realmente só promoção resolve essa construção? Eu gosto muito de falar da parte de varejo, é a área que eu naveguei por mais tempo, porque a gente teve alguns movimentos no Brasil. Você pega grandes supermercados que se consolidaram. O Pão de Açúcar, Carrefour, Extra, grandes redes, né, até o próprio Walmart entrou no Brasil, que estavam sinalizando assim, puxa vida, né, só grandes monstros robustos estão com a possibilidade de dominar o mercado de produtos para o dia a dia. E parecia que com isso, né, o padrão de preços da nossa cesta básica ficaria sempre a mesma. De repente, do nada, começaram alguns movimentos lá no final dos anos 90 com um cara chamado Macro, né, que trouxe a ideia do atacarejo. A gente pôde, enfim, começar a comprar de novo aquilo que os nossos avós faziam quando iam na vendinha, né? Comprava as coisas a granel, ao invés de você comprar só em grandes pacotes. E você ia no atacado para comprar como você ia no seu supermercado. E o custo dessas compras caiu absurdamente. Para os grandes, essa luta de cachorro grande, ela já estava difícil. Imagina para os mercadinhos pequenos, né? O mercadinho pequeno às vezes vai no atacado, compra, põe na sua prateleira e bota para vender. Precisa vender mais caro, né? Mas se o meu cliente está indo direto no atacarejo, o que vai acontecer com o meu mercado? Não vai ter mais espaço para a gente ter um produto mais caro do dia a dia para ser vendido, comercializado. Acabou com o mercado, né? Está aqui a Market for You para demonstrar para nós como isso não é verdade. Ela não focou em produto, ela focou em conveniência. Olha lá onde é que está o diferencial do negócio. A Market for You, ela se especializou em botar mercadinhos em condomínios. Você vai lá no seu prédio, lá no térreo, coloca alguns kits específicos, tem ali um checkout, um self-checkout, e você faz a sua compra por conveniência. Ah, me faltou aqui um pedaço de carne para o almoço. Tem que sair agora, pegar o carro, ir lá no supermercado, estacionar, entrar, ir lá no fundo do mercadão, escolher a peça, voltar para frente, pegar uma fila de 15 minutos no caixa, entrar no carro, voltar no horário do meio-dia para casa. Tá bom, almoço. Né? Aqui, a Market for You, você vai no térreo, você pega um pedaço de carne e volta para casa. Ah, custa mais caro do que o mercado? Custa. Mas olha a dor de cabeça que está te livrando. A dor que eles estão tratando do cliente não é a falta de produto do supermercado. É o incômodo de ir para o supermercado. É o quanto é inviável você ir para o supermercado em alguns momentos. Então, a gente não precisa se limitar ao produto que a gente está entregando, mas o serviço que faz com que esse produto chegue para o cliente também é relevante.
Aí é onde entra a ideia da inovação. Para muita gente, inovação é aquela coisa disruptiva, né? Ah, eu sou inovador quando eu crio um celular ou uma outra tecnologia nova. Não, cara, 99% das inovações são o que a gente chama de incremental. Você tem uma coisa que às vezes está muito boa, mas você coloca uma coisinha melhorzinha nela. Você muda a alça da bolsa, você muda a tampa da caneta, você muda o formato do grampeador. E isso resolve um pipinão, né? Porque a alça da bolsa, às vezes, ela era grande demais. A tampa da caneta, você ruía automaticamente, estava te causando até problema no dente. E agora ela não tem mais o mesmo formato, não te incomoda mais a boca. Então, qual é a dor, né, que o seu cliente tem? E como é que a gente vai pensar em soluções, né, para resolver esse processo? Cara, criação inovativa é a gente desenvolver uma ideia, pegar ela ainda levezinha e testar no mercado e validar. Não é construir a mega solução e ir para o mercado. Não. Você testa, sabe, o processo de validação da dor da sua solução é a mesma coisa. Deu certo? Melhora. Deu certo? Melhora. Deu certo? Melhora. Mas você vai entregando para o mercado aos poucos até você conseguir atingir um nível de maturidade do que a pessoa compra e do que você tem capacidade de oferecer. Tá? Um exemplo aqui tá nesse livro do Tony Hsieh, que ele criou aquela loja Zappos, né, de sapatos. E o que ele fez? Ele tinha uma ideia para ter uma loja online. Só que ao invés de montar toda a loja online, o que ele fez? Ele botou só um sitezinho simples, a pessoa fazia o pedido, ele corria lá na loja, comprava e mandava pelo correio para a pessoa que comprou no site. Quando ele viu que isso acontecia com muita frequência, ele validou: opa, realmente a ideia que eu tinha para um site funciona. Agora eu vou contratar programadores, agora eu vou contratar um domínio mais robusto, agora eu vou começar a investir em tecnologia. Eu vi que a solução que eu tinha proposto, ela pode dar certo. Então, segunda dica para vocês, moçada: valide, teste, demonstre, pegue a ideia de vocês e conversem com quem poderia estar consumindo. Não fica com aquela coisa assim, não, mas vão roubar minha ideia. Em algum momento, alguém vai acabar interagindo com a tua ideia de uma maneira ou de outra. Então, que seja o mais rápido para você, o mais cedo possível, começar a botar grana no bolso, né? E definir qual vai ser a solução que você vai entregar para o mercado. Tá bom? Cuidado com a solução que você vai construir. Tá? Pense sempre do ponto de vista do usuário, para ter certeza que aquilo que você está entregando não seja só bonitinho e atraente, mas que na hora que ele use não cause dores de cabeça também. Tá? Entenda que os diferenciais que você vai pensar aqui, eles vão ser o pilar que vai constituir o teu negócio. Esses pontos que você achou e que você validou com o seu cliente, você tem que trazer para você com autoridade. Tá? Qual é o ponto que você domina e que o cliente está realmente precisando? Eu recortei aqui da internet simples alguns anúncios para demonstrar como é que os negócios se apropriam disso. Eles demonstram autoridade. Eles demonstram que eles têm a capacidade de atender melhor do que ninguém aquele segmento ali. Né? Então, se torne autoridade. Né? Construa autoridade. Estude bem a solução para conseguir convencer o seu mercado que realmente você tem autoridade naquele segmento, tá bom? Ótimo. Achei o meu diferencial. Agora o que eu faço, André? Agora eu ponho isso no papel para entender como modelo de negócio. Né? E talvez o mapa do modelo de negócio mais popular que a gente tenha seja justamente o Canvas. Eu acredito que alguns de vocês já tenham feito, já conheçam, né? É popular. O que é o Canvas? É a forma de você olhar, bater o olho num mapa e entender o teu negócio e também que outras pessoas, outros parceiros consigam perceber esse negócio para ficar na mesma sinergia, no mesmo alinhamento que você. Sabe aquele diferencial que você identificou e validou com o teu mercado?
Ele tá aqui, ó. É a tua proposta de valor. É onde você vai ser diferentão. Sabe aqueles clientes que você pegou e definiu aquele teu mercado? Está aqui, ó. Então, como é que eu vou me relacionar com ele? Quais são os canais que eu vou conversar com ele? Isso tudo aqui, na hora de fazer o Canvas agora, tá fácil porque você já pensou lá atrás, você já está com um grupo de clientes estabelecido na sua cabeça. Tá? E terceiro ponto, né? O que, que eu vou precisar de recurso, o que, que eu vou precisar de atividade-chave para ter certeza que essa entrega de valor não vai falhar. Tem uma história bem legal que o Robinson Shiba, hoje, infelizmente, né, ele teve um acidente, eu acho que há uns 10 anos atrás, de moto e acabou ficando desabilitado, mas é um empreendedor assim muito, muito, muito forte que a gente teve no Brasil enquanto ele estava com essa parte ativa e criou o Shining Box. Né? Shining Box, ele sabia que a entrega da caixinha ia ser um negócio fenomenal, mas assim como poderia ter um boom pela ideia da caixa, poderia ir para o buraco se na hora que o cara abrisse a caixa encontrasse lá dentro um negócio ruim. Então tem um livro onde ele conta essa história aqui, que ele decidiu começar a comer em todos os restaurantes chineses de São Paulo. Até a hora que chegou lá no Largo da Batata, encontrou um cozinheiro chamado Geraldo. Ele disse que de todos os restaurantes que ele experimentou em São Paulo, esse foi o melhor, o mais perfeito. Ele sabia que aquele ali era o melhor cozinheiro chinês de São Paulo. Não pensou duas vezes, ficou de tocaia na porta lá, fechou o restaurante, o cozinheiro saiu, ele abordou o cara e disse, não sei quanto é que estão te pagando aqui, mas eu vou pagar mais. E o cara hoje, inclusive, é um dos franqueados do Shining Box. Né? Trazer o melhor, já que isso é autoridade, lembra? Você quer construir autoridade, você quer ser a pessoa que vai ser reconhecida naquele segmento como a referência. Ele quis ser referência em comida chinesa. Ele foi atrás do do cozinheiro que é referência. Né? E tudo isso precisa estar no papel. Por quê? Porque a gente precisa saber em que momento entra o dinheiro e em que momento sai. Custos, orçamento, essencial, moçada. Detalhe, detalhe, detalhe quanto que vocês vão gastar em cada operação. Não adianta a gente botar um preço baixo dizendo, é baratinho, o consumidor vai querer. Não. Veja quanto que te custa e oferte dentro da sua capacidade de entrega. Se estiver fora de alinhamento do mercado, e você já sabe disso, muito melhor do que descobrir a hora que começar a dar prejuízo. Então está aqui só um canvas preenchido da Nespresso para a gente ter como referência. Como dica final, moçada, o papel é mais barato que o financiamento do banco. Então, se vocês não têm todos esses tópicos que a gente conversou aqui, coloquem no papel, comecem a constituir e conversem, interajam, porque isso certamente trará dicas valiosas para vocês fazerem apostas com mais segurança, com menos risco. Eu quero mais uma vez agradecer a Ana, estou deixando aqui o QR Code com o meu LinkedIn, vou disponibilizar para ela depois o PDF aqui dessa apresentação e, como ela disse, também estou como mentor, vai ser um prazer poder estar dividindo aí a construção e a evolução do negócio de vocês, tá bom? Ana, te devolvo a palavra e fico aberto aí para qualquer contribuição que os colegas também precisem, tá bom? Obrigado, moçada. Tá aí, muito obrigada, viu, André? Agradeço. Foi uma grande masterclass aí. E eu convido o pessoal que registrou algum momento, tirou alguma foto, fez algum tipo de filmagem, postar nas redes sociais, marcar o André, claro, e também lembrar de marcar a WF, que a gente está lá repostando também, tá? Antes de passar aqui para Antes de passar aqui para a sessão de dúvidas, eu queria só compartilhar a minha tela aqui com vocês e mostrar mais uma vez como que vocês conseguem se conectar com mentores como o André lá na nossa plataforma, tá? Então, essa aqui é a plataforma aí, como vocês estão acostumados a utilizar para a entrega dos marcos e dos quiz. Vocês vêm aqui no botãozinho de rede de recursos, mentores, e se vocês filtrarem aí pela localização, né, vamos por Brasil, vocês conseguem aí ter acesso aos mais de 100 mentores que a gente tem lá dentro, tá bom? Então aí é só clicar lá
e já se conectar. Quiser procurar o André direto, né? É só você digitar o nome dele aqui também, tem uma lupinha. E aí vocês já conseguem se conectar por lá. Tá bom? Tá carregando aqui. Minha internet tá meio fraca. Aí, pronto. André, aí vocês já conectam, conseguem se conectar por lá. Tá bom? E deixo aberto aí para o pessoal que tiver dúvidas. Gostei bastante. Gostei muito também da apresentação dele. Ele botou várias coisas animadas, assim. E eu fiquei vendo, nossa, como isso é importante, né? Numa apresentação online, porque o cérebro, ele trabalha mais, né? E Capta parabéns, atenção. gostei bastante. É isso, capta atenção, exatamente. Em relação ao monitor, eu acho que a gente está demorando um pouco para a gente ter esse monitor também, porque eu acho que a gente está buscando uma pessoa que o nosso negócio é voltado para é voltado para a pessoa com deficiência. Na verdade, é a lei de cotas, né? Então, o nosso foco são as médias e grandes empresas, nosso foco primordial é São Paulo. E daí a gente está com uma certa dificuldade de encontrar um mentor que tenha que saiba algo sobre isso, mas acho que isso não é tão importante, né? Acho que a gente pode focar em outro mentor, né? Ou não. O que eu posso sugerir, Luciane, como eu falei, você pode ter mais de um mentor. Então, assim, por mais que o seu negócio ele seja dessa área em específico, se você tiver com uma dúvida, por exemplo, no financeiro, você consegue tirar dúvida ali com mentores do financeiro, marketing, mentores da área de marketing. Então, com isso você consegue mexendo ali, ter mais de um mentor, né? O que é bem interessante, você ter mais de um especialista mentorando o seu negócio, tá bem? É legal esse ponto que a Luciane traz, porque às vezes o pessoal fica muito naquilo, né? Não, eu tenho, por exemplo, uma área de alta tecnologia. Se eu não encontrar um mentor que mexe com alta tecnologia, talvez eu não consiga ter um suporte. Luciane, o que eu te trago como uma ideia complementar é que justamente naqueles mentores que não são especialistas no teu segmento, você consegue validar muito da autoridade de vocês também. Então, quer dizer, eu, por exemplo, não tenho um grande domínio. Eu vou chegar com uma carga de perguntas e questionamentos para vocês, que eventualmente o mercado, que também é deficitário, carente de informações e de conhecimento, vai pôr à prova para vocês e que vocês precisam estar preparados para responder, para trazer devolutivos e demonstrar que realmente as soluções de vocês são relevantes. Né? Então, talvez você possa explorar um pouco dos mentores com essa visão, né? Demonstrar o quanto que vocês entendem disso e ajudá-los, né, a compreender o teu mercado, assim como eles vão tentar te ajudar a constituir o teu negócio, tá? De deixar essa sugestão. Bom, não, eu penso nisso também. Eu vou conversar com as minhas colegas sobre isso para a gente aproveitar. Outra pergunta: até quando a gente tem acesso à mentoria dos mentores? Boa pergunta, Luciane. É até o final da jornada que vocês vão ter no programa, tá? Então, tem até ali para utilizar dessa rede de mentores, tudo bem? Que eles são 100% Até o, voluntários, até até a o entrega Demon Day final. seria? Isso mesmo. Ai, tá bom, obrigada. Já tá aí, né? Bom, temos mais alguma pergunta, mais alguma questão? Eu acho que só uma observação, né, que a Luciana levantou, eu tinha comentado ontem também numa reunião com o pessoalzinho da mentoria, que realmente, tipo, às vezes a gente precisa de um mentor mais especializado, focado no nosso negócio, né? Isso seria interessante. Ela até pediu sugestão que pudesse levar para melhorar o programa e tal. E a gente levantou Uhum. essa questão de seriam mentores que mais voltado para aquilo que a gente está planejando, daquilo que a gente está trabalhando, de projeto. Seria bastante interessante para ouvir uma opinião de uma pessoa especialista na área, né? A Luciana, não sei qual que é o caso dela, o projeto dela, o meu também é voltado a um público PCD, mas é um veículo autônomo voltado para esse público. E eu tenho muita dificuldade de encontrar, muita dificuldade mesmo de encontrar um especialista nessa área. Para falar a verdade, só encontrei eles nos Estados Unidos, que eles estão trabalhando num projeto muito parecido na Universidade de Buffalo,
mas é difícil estar trocando informação, difícil estar trocando ideias com eles, né? Uhum. Bom, o que eu posso sugerir em relação a vocês não perderem tanto tempo na plataforma e olhando a área específica de cada mentor, quem quiser, né, eu acho que muitos de vocês têm até meu WhatsApp, vou mandar aqui também, e mandar uma mensagem, né, acho que foi isso que eu fiz com a Luciene e com a Valéria, que eu tinha recomendado até uma pessoa para auxiliar vocês, né, um próprio mentor que vocês consigam se conectar lá na plataforma. Então, eu vou passar meu WhatsApp aqui para vocês. E aí, vocês podem me mandar um oi e mandar a área de atuação do negócio de vocês. E aí, eu tento conectar, né, achar um mentor que vá encaixar ali na de vocês para vocês se conectarem pela plataforma. Tá bem? Ou, se você me permite, né, só fazer uma pergunta ao Nelson, que eu acho que vale para a Luciane e para os amigos também. Se vocês encontrassem o mentor dos sonhos de vocês hoje, qual é a primeira pergunta que vocês fariam no negócio de vocês? Como é que. Ah, não, minha pergunta é muito ampla ainda. Como que a gente faz isso dar certo, né? Mas é algo que vai, enfim. Bom, para eu perguntar isso agora também, assim, de cara, eu acho que essa pergunta é o que tem mais a ver, né? Como, será que a gente está no caminho? Como que a gente chega até, né? Como, será que eles. Enfim, não estou preparada para fazer essa pergunta agora. Realmente eu preciso amadurecer mais. Eu faço parte do mesmo projeto. Eu acho que eu teria a pergunta se a nossa solução realmente, porque a gente validou o problema, tem o problema, que é a efetiva inclusão do PCD nas empresas, não só cumprir a lei de cotas, mas tem toda uma questão que é a barreira atitudinal, né? E nós trabalhamos com o foco da etiqueta inclusiva, tem um foco de olhar para o outro, né? Um olhar mais humanizado. Então, nosso foco é esse, de treinamento. Aí eu fico, às vezes, em dúvida se como que nós vamos estruturar essa solução, entendeu? Porque se a gente sabe que tem, mas será que do jeito que a gente vai fazer o treinamento, será que vai surtir esse efeito, né? Fica essa dúvida, sim, se realmente, porque às vezes nós fizemos o protótipo e, né, tivemos também a validação do protótipo, mas várias questões ali foram colocadas. Será que nossa solução, ela é um começo, entendeu? Ela é um caminho, ela é uma, né? Ela não é assim, olha, o seu treinamento vai ser definitivo, não vai resolver. Então, a gente tem uma manutenção, tem todo um caminhar, porque quando nós falamos de comportamentos, de atitudes, ela tem um acompanhamento, né? Valéria, primeiro te dar parabéns por você estar com essa referência, né, de pronto. E é algo que eu já provoco todos vocês. Tenham já em mente o que está faltando para esse próximo pontapé, né, para esse próximo degrau aí na escala evolutiva do negócio de vocês, o que está travancando. O que eu te responderia, primeiramente, Valéria, mas já pegando um gancho lá com a fala que o Nelson fez também, é vocês tomarem um pouco de cuidado, né? Porque muitas vezes a gente olha para a ideia da mentoria como alguém que vai ser a salvação de todas as dúvidas. E é a pessoa que vai ter mais autoridade do que eu para validar a solução que foi constituída. Nem o mentor e nem vocês têm essa capacidade. Quem é que vai validar o negócio de vocês? É o mercado. Não adianta que não vai ter um mentor, um consultor, um especialista, um PhD, um mega ultra power. Lembra a figurinha do super-homem que eu coloquei lá para vocês no início? Essa figura não existe. Ela foi formada por inteligência artificial. Ela não é verdadeira. Tá? Quem vai dizer se a solução de vocês vai dar certo ou não é quem vai tomar a decisão de pagar a vocês para consumir essa solução que vocês constituíram. Aí, entrando agora na minha seara de capacidade, como é que a gente testa isso? Posso falar para vocês diversas formas distintas para que vocês façam esses testes. A gente tem teste AB, a gente pode fazer grupo focal, a gente pode tentar colocar um protótipo em validação em algum mercado, né? Realmente fazer a entrega para o mercado, uma amostra grátis, mas nada disso vai conseguir surtir qualquer efeito se a gente não fizer essa entrega, claro,
eu tenho uma bateria de questões aqui que eu entregaria para vocês responderem. Se vocês estiverem com todas as respostas, é o momento do teste. Se não tiver, opa, quem sabe antes da gente testar, a gente faz alguns ajustes na ideia. Vocês não vão ter alguém super especialista que vai dizer para vocês: não, vocês estão no caminho certo, não faz, olha, não tem risco, não, puxa, tá perfeito, cara, vocês vão ganhar dinheiro com isso. Se vocês estão esperando dar o movimento para o mercado, do negócio de vocês, alguém que traga essa fala, talvez eu não consiga deixá-los muito felizes, mas a verdade é que é pouco provável que essa pessoa apareça, aqui ou em qualquer outro lugar do mundo. E se aparecer, com seus vieses. A pessoa que estudou muito isso vai virar para você e vai dizer: olha, pelo que eu estudei, o negócio de vocês não faz isso aí, não. Faz completamente diferente. Ora, ele vai fazer dentro daquilo que ele conhece, que talvez ele não seja empreendedor, e que talvez ele está trazendo toda a carga daquilo que já deu ou não deu certo, e não necessariamente da proposta de entrada de algo novo e inédito no mercado. Então, tenham isso como mente, porque às vezes a gente aqui, como mentor, também fica um pouco preocupado. Eu participo hoje de programas de mentoria em várias frentes, não só aqui na WF, e às vezes a gente vai, por exemplo, para um hackathon. A gente faz um processo de mentoria que é de um final de semana, onde o cara sai com uma ideia na sexta-feira de noite e termina no domingo de noite com a empresa constituída para testar na segunda-feira no mercado. Cara, já tive mentorias para empresas de agricultura, para empresa de alta tecnologia, para empresa de soluções, também para a parte de mobilidade. Eu não sou especialista em nenhuma dessas frentes. Minha especialidade é ajudar vocês a constituir um modelo de negócio. Então, talvez vocês tenham aí na mão de vocês boas ferramentas, só precisa talvez pensar o quanto que essas ferramentas podem ajudar vocês nessa caminhada e nessa construção, tá bom? Volto a dizer, estaria muito feliz. Eu acho muito bom. Eu acho que vale a pena a gente procurar o André para partilhar com ele, né? Para ouvi-lo, para e o momento é agora. A gente não tem mais tempo a perder. Então, espere-nos, André, que a gente vai fazer contato com você sim. E já, né? Obrigada. Será um prazer, e não apenas eu, viu, Luciane? Vocês viram ali, a Ana mostrou para nós, olha a quantidade de gente boa que vocês têm ali para explorar, estão ali disponíveis gratuitamente. São pessoas que hoje estão construindo ou direcionando suas carreiras para esse tipo de suporte, esse tipo de apoio. Peguem 1, 2, 5, 20, 30 opiniões diferentes, porque vocês vão ter a oportunidade de estar aí com outras visões que não apenas a de vocês. Isso às vezes vai trazer insights, né? Aquela ideia que, puxa, cara, como ninguém pensou nisso antes? Isso às vezes pode fazer muita diferença, tá? Obrigada, André. Aí, pessoal. Bom, temos mais alguma questão, pessoal? Alguma coisa que vocês queiram compartilhar? Então, vamos encerrando. Eu agradeço, André, agradeço todo mundo que participou aqui. Lembro mais uma vez, não esqueçam de se inscrever, então, para as próximas masterclasses que vamos ter também, vai ser nesse mesmo formato, com outro especialista, no caso, não vai ser o André que vai vir nas nossas próximas masterclass. Cada masterclass vai ter um especialista diferente, de áreas diferentes, compartilhando aqui os conhecimentos com vocês, tá? E lembrando que todos os especialistas que se disponibilizaram a realizar as masterclass também são mentores lá na nossa plataforma, tá? Antes de eu abrir aqui para a Márcia, que eu acho que ela tem uma questão, eu vou pedir para vocês não saírem daqui até o final, só para a gente tirar uma fotinho, tudo bem? Para ficar registrado? Oi, Ana. Bom dia para vocês. É só uma questão que eu acredito que vai agregar valor, não só para André, mas para todos nós empreendedores, né? É a diversidade, a equidade, né? A diferença de pensamentos de uma equipe multidisciplinar traz uma experiência, já traz uma visão, que eu acredito que foi isso que o André quis colocar aí sobre a questão da mentoria, um mentor, né? Não precisa ser a pessoa específica daquela área, mas alguém que tem uma outra visão, que a gente apresente o negócio, até uma pessoa leiga
que é totalmente fora daquele negócio, daquela área, você apresentar, vender a sua ideia para ela e dizer, você acha que vai dar certo ou não? Que aí é o nosso diferencial competitivo que a gente vai agregar valor, né, no nosso negócio. Aí, É isso aí, Marcinha. Vamos pensar assim, ó, a maior parte dos negócios não dá certo e quebra. Qual é o grande calcanhar de Aquiles, qual é a grande pedra no sapato? Controle da gestão financeira do negócio. Não é a ideia, não é o mercado, não é a tecnologia. E às vezes a gente está muito preocupado, né, se a concepção do novo produto ou do serviço que eu estou tendo, ele é bom, mas eu esqueço de tomar conta de dentro de casa. Não, mas essa é a parte administrativa, é mais chata, é mais enjoada, eu cuido depois. Cara, é onde pode ser o grande drama. E, de novo, né? De repente a gente pode abrir os olhos de vocês aí a tempo. aí. Então, com isso, vamos encerrando aqui. Então, eu vou pedir aí para todo mundo, acho que falta só a Valéria, se puder ligar a câmera aí, já ensaiar o sorrisão. E quando estivermos prontos, eu tiro um print aqui então, tá bom? 3, 2, 1 e prontinho, gente. Agradeço. Já vou mandar aqui no chat para depois vocês não perderem. Não perca. Foi. Depois eu posto lá nas redes sociais e vou marcando vocês, tá bom? Então, obrigada, André, mais uma Obrigada, vez. André, mais uma vez. Obrigada a todo mundo aí que conseguiu Todo mundo aí participar que hoje, tá bom? Tchau, tchau, Obrigado. gente. Tchau, tchau, gente. Bom dia a todos aí.